Estágio 2, o seu templo interior. No estágio 2, entramos no reino da realidade virtual, o templo interior. Então, nós falamos bastante, né, do templo interior no outro encontro. Primeiro, construa a esfera cósmica, que foi o estágio 1, colocando assim a sua mente em estado de prontidão. Depois de abrir a sessão criativa, usando os anéis cósmicos, você usará uma técnica pouco conhecida, feita na imaginação, que envolve o templo interior. Não é tão pouco conhecida, não. Tudo que você precisa fazer é imaginar uma forte porta à sua frente. Na porta está o seu nome, no centro de um símbolo de uma cruz envolvida por um círculo. Na sua imaginação, estenda o braço e toque-a. Veja a porta se abrindo e passe por ela. Sinta-se entrando num enorme vestíbulo decorado com todas as cores do arco-íris. No centro desse vestíbulo há uma piscina. Caminhe lentamente em direção a ela. Você agora está de pé em frente à piscina central. Acenda a vela pessoal, que, claro, representa simbolicamente o seu poder interior, a sua mente interior. Permaneça algum tempo simbólica desse sistema na sua imaginação. Para isso, use-a mais uma vez para ver outra porta à sua frente. Essa porta é amarela e representa o poder do elemento ar. Veja aberta, deixando que uma luz brilhante amarela entre no seu templo interior. Agora, imagine a porta vermelha à direita. Essa é a porta do elemento fogo. Veja aberta, deixando que a luz vermelha entre no seu templo interior. Agora, imagine uma porta azul imediatamente atrás de você. Essa é a porta do elemento água. Veja aberta, deixando que a luz azul entre no seu templo interior. Finalmente, à sua esquerda, veja uma porta verde que corresponde ao elemento terra. Abra e veja a luz verde, deixe que a luz verde entre no seu templo interior. Então, aqui, ele está dando eu acho que assim, uma sugestão, né, gente? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer alguma prática dessa, as coisas acabam mudando um pouco de direção, assim, sabe? O nosso inconsciente vai mandando outras formas também, tá? Então, aqui, ele está dando uma sugestão, né? De nós abrirmos essa porta, primeiro, para a gente entrar. Aí a gente lembra que a gente falou de abrir portas, que a gente vai abrir as portas para os elementos. Nós falamos disso na reunião passada, né? E é só a gente convencionar as cores, né? A gente pode até usar essas cores que ele está usando aqui, mas na hora da gente fazer, pode ser que essas cores mudem. E aí, tudo bem, a gente não precisa usar exatamente essas cores que ele passou, tá? Nós vamos criar a esfera e depois nós vamos fazer esse processo aqui que ele falou, do templo interior e da entrada das luzes representando os elementos, tá? A gente falou também de acender as velas, né? Se a gente quiser, a gente acender as velas das cores ou não, ou colocar elementos que representem, certo? Nós falamos tudo isso, se eu não me engano, foi tudo isso no encontro anterior, tá? Se eu não estiver enganado agora, porque é tanta coisa, né? Enfim. Agora o templo interior foi aberto e está pronto para a visualização criativa. Sugiro que queime algum incenso e, mais uma vez, pense nos seus desejos à luz do que foi escrito nesse capítulo. Em outras palavras, use a visualização criativa. Ficou claro isso? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Ficou claro, boa noite. Oi? Para mim ficou claro. Nós vamos ter que ler novamente, talvez assistir ao nosso encontro lá de novo, tá? Cada um de nós, porque a gente não vai lembrar exatamente de tudo, a gente vai, por exemplo, vamos decidir fazer. Vamos lá nesses capítulos, vamos dar uma lidinha novamente, e vamos fazer também do nosso jeito, pessoal. Porque ele está dando sugestões aí, né? Mas a gente não precisa se ater totalmente a esses detalhes. Quais são os detalhes importantes? As portas. Para a gente entrar em contato com esses elementos, porque tudo o que existe na natureza possui esses elementos formam tudo que existe na natureza. Se a gente quer criar alguma coisa, se a gente quer trazer essa realidade, né, para a nossa vida, a gente vai usar esses elementos porque eles fazem parte de tudo que existe. Tá? Então, por isso que em processos até de bruxaria, por exemplo, o pessoal usa os elementos. Os elementos são muito presentes em qualquer desses trabalhos energéticos, tá? Se a gente for num terreiro de Umbanda, por exemplo, a gente vai ver muito sobre esses elementos lá também,
tá? Porque eles fazem parte de tudo que existe. Aqui a gente não está falando em um processo religioso. Nós apenas estamos reconhecendo que tudo no planeta, né, é feito com esses elementos. Por isso que eles fazem parte da nossa criação também. A gente vai entrar em contato com os elementos da natureza, porque nós vamos querer materializar as coisas aqui, certo? Aqui nesse planeta, tá bom? Fique o tempo que desejar, lembrando-se de que investimento e rendimento. Aqui ficou faltando alguma coisa, eu acho. Em outras palavras, a prática leva à perfeição. Então, ele já falou mais de uma vez aqui que a gente precisa praticar, né? Eu acho que, assim, a gente pode começar praticando lá, primeiro, daquela limpeza, e a gente pratica, se sente seguro naquilo, aí a gente vai fazendo, vai dando, avançando, né? A gente vai iniciando a criar aquela esfera cósmica, do jeito que a gente conseguir melhor, do jeito que fizer mais sentido para a gente, mas o que precisa estar ali é a esfera, tá? Ou eu vou criar um círculo mágico, ou eu vou, se eu quiser seguir o que diz o livro, conseguir criar essa esfera, melhor ainda, tá? Mas a informação principal é que a gente vai ter uma esfera, tá? Essa é a informação principal, porque o círculo, né, ele tem um significado muito importante para o nosso inconsciente, né? O inconsciente que funciona de forma simbólica. Então, o círculo é um símbolo importante, né? É tudo que se inicia e que um dia se acaba, e depois se inicia de novo, né? Então, é um círculo, certo? O ponto no meio, né? Aquilo que tem um início. E aí, no próprio círculo, na esfera cósmica, né? Já tem as direções também. Tudo que a gente se dedica, frutifica. Ó, até combinou. Até fiz uma riminha aqui, né? Tudo que a gente se dedica, frutifica. Se a gente só ouve uma vez, que nem a gente só ouviu aqui, e for inventar de fazer esses processos, muito provavelmente a gente vai achar difícil, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa ir dando passinhos e melhorando em cada vez que a gente vai tentando. Quando a gente estiver bem numa prática, no início, a gente já vai fazendo a próxima, e a gente vai integrando, né, tudo isso, vivenciando, sentindo a energia, porque tudo que a gente for fazer, a gente vai sentir uma energia. A gente vai sentir um clima diferente no ambiente onde a gente está, vai começar a fazer um certo sentido para a gente, vão vir pensamentos ou sentimentos, emoções, podem começar a vir insights para a gente. Por quê? Porque a gente está envolvido nessa prática. E outra, a gente também tem um objetivo. Não é aleatório, eu não estou fazendo por fazer, não, eu tenho um objetivo. E como eu tenho um objetivo, eu quero ir para algum lugar com aquilo, né? E eu vou criar isso. Então, a criação, na verdade, a visualização criativa, né, ela já começa da minha intenção. Essa intenção, ela já toma corpo dentro de mim. Eu quero isso. É uma coisa que, nossa, eu estou interessada, eu quero ver o que vai acontecer. Eu estou curiosa, inclusive. Eu estou curiosa, estou curioso. O que vai acontecer? Como eu vou me sentir? Que energias eu vou trazer para mim? E aí, o que vai acontecer depois que eu faço? Toda vez que eu faço, o que eu observo em mim? E tudo que eu observo em mim vai reverberando em mais motivação, né? Pode ser que eu perceba que algumas coisas minhas internas comecem a vir. Talvez alguma coisa que não seja tão legal assim. Tá, e aí é sinal que a gente tem que sair correndo? Não. É sinal que algo está sendo limpo. Para que a gente possa ter um ambiente interno mais clean possível. Não é? A gente tem que estar bem, a gente precisa estar tranquilo. E numa dessa, a gente começa a trabalhar aspectos internos nossos. Por quê? Porque a gente está mexendo com a mente interior. A gente já está mexendo com ela quando a gente faz isso, tá? E ele está dando aí uma receita, né? A receita ele está dando. Só que essa receita, muito provavelmente, funcionou muito bem para ele. A gente não vai saber como funcionará para nós. Que modificações a nossa mente interior vai acabar fazendo ou nos levando a refletir para que a gente tenha sucesso. Então, a gente também precisa ouvir a nossa intuição, o nosso sentir. Como é bom para mim, sabe? Ele está dando a base, tá aí. A gente precisa sempre ficar atento à base, né? Aos aspectos principais. Quais são eles?
A limpeza, a esfera cósmica, pelo que ela representa, para nós, para esse inconsciente que eu vou trabalhar, né? Esses são elementos principais. As portas, significando uma passagem das energias dos elementos da natureza. Então, esses são pontos principais aí que a gente precisa observar. Ora, como a gente vai fazer isso? A gente pode seguir o que ele fala, ou se a gente se sentir melhor, a gente pode criar do nosso jeito. Sabe? A gente não precisa ficar preso, engessado. Não devemos ficar engessados em nada. Porque senão a gente não vai para frente. Vamos supor que algumas coisas que ele traz, assim, do jeito como tem que ser, não conversa comigo, eu não senti uma afinidade, o que vai acontecer? Eu não vou querer fazer. Então, vamos encontrar a nossa forma, tá bom? É o nosso jeitinho, é aquilo que faz sentido pra gente. Mas a gente não vai desistir, tá? Então, a ideia é não ficar engessado, né? É a gente seguir de acordo com a nossa interioridade, tá? A nossa essência. Então, quanto mais praticar esse procedimento básico, melhor. Tá? Quanto mais a gente pratica, a gente vai adquirindo desenvoltura. E quando a gente adquire essa desenvoltura, a gente se torna mais livre, mais seguro do que a gente está fazendo. Como tudo na vida, né? Tudo que a gente faz com desenvoltura é porque a gente já praticou muito, né? Por meio dele, você estimula a mente interior usando um padrão de símbolos que ela compreende. Quando você visualiza, está usando a transmutação dos elementos. Olha aí, por que a gente precisa ter os elementos? Quando você visualiza, está usando a transmutação dos elementos. O que a gente quer? A gente quer criar algo, a gente quer mudar alguma situação, a gente quer trazer para a gente, para a nossa vida, determinadas situações. Então, a gente vai transmutar, né? E os elementos entram por conta disso. Deixe-me explicar. Sua imaginação é o espaço no qual os 4 elementos são encontrados e operam. O elemento ar quer se deslocar para um local diferente, relacionando-se a outra coisa, que é o pensamento. O elemento fogo deseja expandir seu melhor, ou seja, consumir, é o desejo. O elemento água deseja fluir, portanto, contrair a imagem. O elemento terra se satisfaz em permanecer onde está e não deseja se deslocar ou mudar para outro estágio, que é o objeto físico. Olha, aqui ele está usando todos os itens que vão ser necessários para a nossa criação. Ó, o pensamento, a gente precisa criar primeiro no pensamento, que vai estar no elemento ar. A gente precisa ter esse desejo, aquele desejo da alma. O elemento fogo, ele está muito ligado com a espiritualidade, com a alma, né? Aquilo que a gente ama fazer, tá? É lógico que ele tem funções diversas, tá? Mas aqui a gente vai usar essa função dele, né? Tá ligado com o desejo, que é o que a gente precisa, não é? Para fazer a nossa criação daquilo que a gente quer. O elemento água, ele tá ligado com a imagem, aquilo que eu crio, aquilo que tem vida, né? Que eu visualizo e que eu visualizo com vida ali. E a terra é o próprio objeto físico, é a própria situação em si. Então, os 4 elementos, eles estão conversando um com o outro, eles estão todos interligados, né? Então, quando eu faço aquela prática de pôr as portas ali, eu estou trazendo esses elementos que são necessários para a minha criação, tá? Essas ações podem ser resumidas por pense, que é o ar, deseje, que é o fogo, veja, visualização, veja, é a água, e tenha, que é a terra. Para fechar o exercício do templo interior, use uma fórmula de fechamento. Lembra? A gente já falou sobre isso. Que a gente precisa fechar todo o trabalho que a gente abre, né? Então, para tanto, simplesmente inverta a fórmula da abertura. Se for fazer a esfera como ele ensinou, você vai no sentido inverso, retirando, visualizando aquilo tudo sendo, como é que eu posso dizer? Não é deletado. Sumindo, né? Gradativamente. Se for um círculo mágico, você vai fazer o círculo no sentido anti-horário. Porque quando eu vou abrir no sentido horário. Fechar, eu vou no sentido anti-horário, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui, que eu já me perdi onde eu tô.
começar aqui de novo. Para fechar o exercício do tempo anterior, use uma fórmula de fechamento. Para tanto, simplesmente inverta a fórmula de abertura. Comece vendo a porta do elemento ar ao leste, firmemente fechada. Aqui ele falou que era para abrir as portas, né? Agora eu tenho que fechar. Lembra que eu abri as portas dos elementos? Eu já estou lá dentro do círculo, está formado. Então, o que abriu por último? Foram as portas. Então, eu vou vendo essas portas fechadas, uma por uma, né? Faço o mesmo com o sul, que é o vermelho, com o oeste, que é o azul, o norte, que é o verde. Tem tudo a ver com os elementos aqui, ó, só que eles puseram aqui na direção, tá? Nessa ordem. Nada mais resta fazer a não ser apagar a vela e ver se saindo pela porta original pela qual entrou. Veja, né, essa mesma porta firmemente fechada. Volte à consciência normal, o fechamento está completo. E para a visualização criativa seria abrir o trabalho criativo, erigindo os anéis cósmicos, estabelecendo assim a esfera cósmica, usar a imaginação para ver e entrar no templo interior e abrir os 4 portões, que é aquela porta, né, que a gente vai tocar, ela vai se abrir, aí a gente vai entrar nesse templo interior. Concentrar a mente na piscina central e realizar o trabalho principal, que é visualizar a intenção. E o quarto aqui, que é para completar o trabalho, imaginar o fechamento dos 4 portões e deixar o templo interior, fechar a esfera, tá? Sai do templo interior e fecha a esfera. Fala aqui, ó, esse 1, 2, 3, 4 são os passos, tá? Por exemplo, aqui, vamos falar do primeiro. Abrir o trabalho criativo erigindo os anéis cósmicos, estabelecendo assim a esfera cósmica. Se você quer abrir só um círculo, isso não é ele que está falando, sou eu, tá? Sim. Nós vamos saber como cada um vai lidar com isso, cada um na sua forma aí. Só que assim, a gente precisa abrir um espaço. E esse espaço a gente vai abrir para o nosso interior, certo? Sim. Isso é importantíssimo, né? Se a gente só sentar e não abrir nada e ficar ali, a gente não está se comunicando, não estaremos nos comunicando com a mente interior, que é o inconsciente, tá? A gente não estará fazendo isso. Por quê? Porque a gente tem a mente, ela é muito complicada, porque a gente está muito na mente. Para a gente ir para o inconsciente é uma dificuldade muito grande. Para a gente ir conscientemente para esse inconsciente, sabe? Para a gente entrar em contato. Porque até tem uma parte aí que ele fala, acho que vocês vão lembrar, que são 2 coisas que vão conversar. A mente interior e o pensamento. Não é? Sim. Então, eles precisam ter esse intercâmbio. Porque se for só pensamento e não ter o resto, não vai adiantar. Por que a gente cria o tempo todo? Por quê? Porque a gente sempre está sentindo algo e está pensando algo. O que a gente costuma remoer? O que a gente remoe? Dores, problemas, gente que não tratou a gente bem, pessoas que nos fizeram alguma coisa, mágoa. E fala a verdade, isso que a gente remoe não vem de dentro e não traz uma emoção forte? Sim, e muito. A gente a visualiza, a gente lembra o que aconteceu, vive as cores da nossa mente, a gente lembra de tudo, aquilo a gente revive. Como a gente não vai criar? Não tem como a gente não criar. Tudo que a gente pensa, e que vem com emoção é porque veio lá de dentro, e a gente está criando. Por isso a gente cria o tempo todo. Só que a gente cria de forma bem inconsciente. A proposta é justamente o contrário, é a gente criar consciente algumas coisas, que na verdade a gente não vai ainda conseguir fazer isso com tudo. A gente ainda vai nesse processo se pegar remoendo situações. Aí a gente vai falar o quê? Puxa, que porcaria? Não, que bom que agora eu estou vendo que eu estou remoendo. O que eu faço com isso? Eu continuo ali? Essa é a questão. Eu vou continuar ali, me permitindo mergulhar no meio do lodo. Por mais que doa, a decisão é nossa. Porque o que aconteceu, já aconteceu. Não dá para a gente ir lá no passado, mudar as coisas, não vai. Agora, o fato é que isso ainda está envolvendo a nossa vida e está causando consequências na nossa vida, querendo a gente ou não. Eles podem não acreditar nisso, mas é só vocês observarem na vida de vocês. Eu observo isso na minha vida, o tempo todo. Por quê? Porque eu também sou um ser humano e eu também tenho problemas. E como eu estou
estudando e trabalhando muito com tudo isso, com todos esses processos, eu observo essas coisas em mim. E eu quero mudar essas coisas em mim. Sabe? E para mudar, eu vou precisar baixar minha cabeça um pouco e parar de ser teimosa. E aceitar que eu remoo coisas. Aí na visualização criativa, que eu já também até li para vocês lá dos conceitos Rosa Cruz, né? A gente precisa estar a maior parte do tempo possível no nosso melhor. E quer dizer então que é para a gente pensar positivo sempre? Não, não é isso que está sendo dito. É algo muito mais profundo. Porque a partir do momento que a gente percebe que está remoendo coisas, a gente chega a essa conclusão e entende, puxa, como é que eu mudo isso? A gente já está indo para o nosso melhor. Porque o fato de eu tomar consciência do que eu estou fazendo, e o fato de eu querer melhorar, e o fato de eu me esforçar para isso, eu já estou no meu melhor. Porque o meu pior era na inconsciência remoendo. E achando que o erro está lá, é sempre o outro, embora o outro possa ter feito várias coisas com a gente, só que eu permito que esse outro interfira na minha vida. E continue interferindo. Eu permito. Essa é a questão. E quando eu paro de permitir isso, o outro me prejudicou. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para devolver. Já passou. Não dá para eu ir lá e não vou poder devolver. E também, será que devolver seria bom? As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Talvez o melhor seja o que aconteceu e o que nos levou até o momento atual e a essa consciência atual. Sabendo disso, vou ficar lá? Mas eu vou continuar aqui remoendo. Não. Naturalmente, a gente já muda o foco. Você já muda o foco. Tá, mas o que eu quero? Puxa, eu quero coisas boas, eu quero ter pessoas boas na minha vida, eu quero conhecer bons amigos, boas amigas, eu quero viajar, eu quero ter boas oportunidades na minha vida. Isso tudo já começa a me encher de coisas boas. E aquilo que fazia parte daquilo que eu remoía, ele já fica meio de escanteio ali. Aí toda vez que vem, porque vai ficar vindo, a mente também é complicada, porque ela joga de volta, né? Tome mais isso, e tome. Toda vez a gente fazendo esse estar no nosso melhor, o que vai acontecer? A gente vai ganhar essa briga psíquica, é a gente que vai ganhar. É o lado que está se engajando para estar no seu melhor, trabalhando, não fugindo daquilo que a gente fazia, mas trabalhando aquilo que a gente fazia, colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, isso é um crescimento para a nossa vida. O mais importante é a gente crescer. E a gente vai criar coisas boas a partir da nossa perspectiva. É a partir da nossa perspectiva que a gente vai criar coisas boas. Né? Mas para a gente conseguir sair desse lodo que a gente às vezes se coloca, é a gente tendo consciência daquilo, acolhendo, aceitando e fazendo algo. Tendo alguma ação. Alguma ação. A ação não é ir se vingar do outro. A ação não está no outro. A ação está na gente com a gente mesmo. Essa é a ação, né? Então, aqui... Oi, Sebastião, fala. Não, Priscila, eu não queria interromper, né? Mas é só uma perguntinha. Já interrompendo sem problemas, pode interromper. Tá bom. Quando acontece alguma coisa assim que a gente não gostou muito, você buscar uma explicação, né, para aquilo ter acontecido, é ficar remoendo ou é buscar uma outra atitude quando algo parecido acontecer? Depende, Sebastião. Depende. Às vezes, a gente busca uma explicação que está sempre lá fora. E pode estar. O que eu quero deixar claro aqui, eu espero que sei lá, eu consiga deixar isso claro, né? Tudo bem, as pessoas, elas nos maltratam, muitas vezes. Por quê? Porque a gente está nessa energia também. A gente está nessa energia. O que a gente atrai com nossos pensamentos, com esses remoer nossos? Mais disso, não é isso. Tudo que a gente foca é o que a gente chama para a nossa vida. Então, quando eu estou vendo o outro ali e estou focando nele, ele fez isso. Mas por que será que aconteceu isso e eu fiquei chateada? Deixa eu ir lá ver, lá. A gente já sabe que lá,
de lá veio a bomba. A gente já sabe que a bomba veio de lá. Mas, tá, o que em mim acabou conversando com essa bomba que foi jogada para cá. Porque a gente fica chateado, a gente fica magoado, porque aquela bomba que vem do externo conversa com o nosso interno. E isso é tão real que quando a gente vê outras pessoas, às vezes você fala assim, aconteceu isso, aquilo, para uma outra pessoa. Nossa, mas comigo também acontece direto, eu nem ligo. Tem gente que, para eles, aquele caminhão de problema que é para nós, para outra pessoa não é nada. Ela nem se ofende. Não tem isso, gente. Eu já vi várias pessoas assim. E aí, tem pessoas que são hipersensíveis. Mas por quê? Porque um é melhor que o outro? Não. É porque quando a gente é hipersensível, gente, existe dentro de nós algo que conversa com aquilo. Essa é a questão. E aí a gente tem que tirar o poder daquele lá fora. Tira aquele poder. Aquele lá não tem poder. A gente foca na gente, porque o poder está aqui. Como que eu vou criar alguma coisa com o meu pensamento se o poder não está aqui? Se não sou eu que crio. O poder não pode estar lá fora, o poder está aqui dentro. Eu, Priscila, acho que eu não me expliquei direito. Eu não quis dizer buscar uma explicação fora, né? Buscar uma explicação dentro, então você tá ver certo. O que eu poderia fazer de diferente para que aquilo não voltasse a acontecer. Então, aí sim, você vai buscar a explicação dentro de você, tá? Mas entendendo que, às vezes, você fez o certo naquela situação. Às vezes, aconteceu de você ficar chateado, não é nem por causa daquilo, é algo que ainda está por trás daquilo. Outra pessoa vai pegar e vai fazer alguma coisa que não é aquela que fez, né? Outra vai fazer. Você vai sentir também. Você vai sentir também. Então, às vezes, não importa quem faça, é se acontecer, você sente aquilo. Então, você vai procurar dentro de você o que gera essa reação. É o que gera essa reação dentro, né? Aí você pode descobrir uma série de coisas, às vezes é no seu caminho de vida, né? Às vezes você passou por situações, você encontra a origem ali. A gente encontrar a origem é a gente sentir que é aquilo. Aí a gente parece que tem um insight, assim, nossa, é isso mesmo, a gente sente que é aquilo. Aí tá, a gente trouxe para a consciência agora, opa, é isso. Mas o que a gente vai fazer? Vai sumir? Puf, de um dia para o outro? Não vai sumir. Vai ficar vindo por um bom tempo. Por quê? Porque ainda existe, aí entra o cérebro, né? Também. Existem ali os caminhos neurais, que a gente já criou no nosso cérebro. E padrões que conversam com esses caminhos neurais. Eles são os padrões de comportamento, padrões de pensamento. Então, é complexo mesmo. É mais complexo do que a gente possa imaginar. Esses padrões de pensamento geram padrões de comportamento. Aí eu vou ter que trabalhar tudo isso, que é isso que a gente está conversando aqui. Ora, se eu estou remoendo, e eu quero fazer uma visualização criativa, olha, esse remoer, puxa, é uma coisa que me deixa sempre no mal, né? Tá, agora, o que eu faço com isso? Né? O que é essa coisa que aconteceu comigo e que eu estou remoendo? O que ela está vindo me contar? O que ela está me ensinando? Então, toda vez eu trago para o positivo, para o meu melhor. Eu não fico lá nossa, que pessoa chata, que pessoa ruim. Nossa, eu odeio aquela pessoa. Sabe, aquelas coisas negativas? Nossa, não posso nem pensar. Então, a gente está onde? Em que lugar? No nosso pior. Então, é transformar aquilo que está no nosso pior, trazer para o nosso melhor. O nosso melhor nem sempre é, nossa, que pensamento positivo, rosinha, maravilhoso, olha, estou vendo as fadas, estou vendo os anjos aqui, não. Às vezes é essa tentativa, essa nossa tentativa de, tá, mas o que eu vou ficar fazendo aqui, remoendo isso? Olha quanta coisa eu quero fazer, olha quanta coisa eu posso fazer de bom, e começar a trazer o bom. E transmutando aquilo, a gente vai transmutando. Mas para fazer isso, a gente precisa ter visto e ter trazido para a consciência. Porque senão a gente vai fazer isso sem ter essa consciência, não vai adiantar de nada. A gente vai fazer aquilo que fala, fique no pensamento positivo, mas você nem sabe. Na verdade, vem um inconsciente e traz aquela chuva de coisas ruins. Daí você quer fechar a porta para aquilo. E aí começa a virar o quê? Uma panela de pressão, porque eu não estou vendo.
Eu não estou trazendo para minha consciência, eu estou fechando, botando embaixo do tapete. Isso não vai funcionar. Entende? Então, essa nossa tentativa de estar no nosso melhor o maior tempo possível é justamente a busca de parar de olhar para fora, né? Mesmo que nos fizeram mal. Poxa, quem fez o mal? Fulano lá. Quem tá mal na fita? O fulano lá, gente. Jesus mesmo disse, não é? É preciso que haja o escândalo, mas ai daquele que gerar o escândalo. Não foi isso que Jesus disse? Fica muito claro o ensinamento aqui de Jesus. Vai ter gente para causar. Mas ai deles, não é a nós, é eles. O que a gente tem que fazer é como a gente vai lidar com as questões que vêm para a nossa vida. As questões difíceis, porque as legais a gente sabe muito bem como lidar, né? As alegrias, as coisas maravilhosas, e a gente sabe muito bem como lidar. O problema é lidar com as coisas, os ossos duros de roer da nossa vida, né? E é com eles que a gente precisa aprender alguma coisa. É para isso que eles estão aí. Quando a gente aprender, isso vai parar de ser tão importante, isso vai começar a sumir. E vai começar a parar de ser tão importante para nós. Mas vai ser esse trabalho que a gente vai precisar fazer, tá? Então, aqui na visualização criativa, a gente pode fazer pelo que eu vejo, tá? Isso a gente só vai também conferir se vai dar certo mesmo fazendo, né? Eu acho que a gente pode fazer da nossa forma, desde que a gente mantenha os elementos principais, tá certo? A gente vai fazer aquela limpeza do ambiente, a nossa limpeza, como ele ensinou, ou de outro jeito também, não precisa ser daquele jeito. Eu achei uma ótima ideia, mas quem quiser fazer de jeito diferente, o fato é que precisa fazer uma limpeza, certo? A gente vai fazer o círculo, essa esfera cósmica, que a gente vai decidir como vai ser, tem que ser círculo, tá? Já expliquei por quê. Daí a segunda etapa aqui, usar a imaginação para ver e entrar no templo interior e abrir os 4 portões. Ele fala lá para pôr, eu acho que é aquele círculo com a cruz, lembra? Inicial lá, que ele primeiro estava ensinando em fases, então ele põe um círculo, uma cruz, lembra? Que era o início da esfera cósmica. Ele falou para pôr aquele círculo e colocar o nosso nome ali. Eu não achei difícil de fazer, né? Um símbolo que é um círculo e uma cruz, o meu nome ali, tá tranquilo para mim, eu faria assim. Mas se vocês quiserem fazer de um outro jeito, fiquem à vontade, certo? Concentrar a mente na piscina central e realizar o trabalho principal, visualizar a intenção. Também tem que abrir os 4 portões dos elementos, tá? Então, essa parte aqui também é importante. Você vai entrar no templo e abrir os 4 portões. Também é simples, gente. Olha, a gente pode até ver um templo mesmo, um templo, sabe? E se imaginar dentro dele, e ele tem as portas que vão se abrir. Pode ser assim também, não é? E aí a gente vai fazer essa visualização, que é aquilo que a gente quer, e depois a gente vai ficar meditando ali por um tempo, a gente aproveita um pouco, né? Curte ali um pouco, fica ali numa meditaçãozinha, às vezes a gente tá a fim de ficar lá, depois que a gente visualizou. Aí a gente vai terminar. Outra coisa, então, que precisa lembrar é de fechar tudo, tá? Então, primeiro vai fechando todas as portas dos elementos, veja elas, imagine elas fechadas, aí sai do templo e fecha a porta desse templo, imagine ela fechada, e vai ali e desfaz aquele círculo mágico, certo? Desfaz do lado anti-horário. Isso quem não for fazer a esfera cósmica. Eu não vou fazer isso, tá? Então, eu acho que é isso. Os pontos principais são esses, tá? Como visualizar mais de uma coisa de uma só vez? No começo, ele falou para a gente não visualizar mais de uma coisa de uma só vez. Mas eu entendo que é no início, quando a gente está iniciando a fazer esse processo. Se acostumando, fazendo os exercícios, lembra que ele falou para fazer os exercícios, né? A gente vai ter que voltar naquelas partes lá do livro, né? Ou seja, a gente precisa estar bem, com bastante desenvoltura mesmo, tá? Para fazer essa parte aqui, de visualizar mais de uma coisa de uma só vez, tá bom? Então, você talvez queira saber como é possível visualizar a esfera cósmica, o templo interior, os portões e as armas, tudo de uma vez.
além de continuar concentrado na sua intenção. Tudo é uma questão de memória. É claro que seria difícil, se não impossível, visualizar coisas diferentes ao mesmo tempo. Felizmente, você não precisa fazer isso. Enquanto constrói a esfera cósmica, estabeleça cada parte na sua memória. Ah, tá. Aqui ele está falando de visualizar todo aquele lugar. Eu estava entendendo errado aqui. Eu estava entendendo que era para visualizar mais de um desejo ao mesmo tempo. Não é disso que ele está falando, tá? Então, quando a gente estiver visualizando, a gente não está de olho aberto, né? A gente não está vendo nada. A visão é na tela mental. E uma visão que cada pessoa vai ter de uma forma diferente, tá? É como a gente já falei várias vezes aqui. Tem pessoas que vão ver mesmo, vão ver na tela mental, porque tem uma facilidade maior de ver. Tem outras pessoas que vão saber que está lá. Porque, na verdade, a nossa mente, ela tem todas as referências, né? Nós já vimos como é um templo, nós já vimos como é, sei lá, um jardim, ou então algum lugar com vegetação, tipo uma floresta. A gente já viu isso, se não foi ao vivo, a gente viu em filmes. Então, a mente tem todas essas referências, tá? Aí a gente vai saber como é. A mente, ela sabe como é, baseado nas referências que ela tem. E também acaba se misturando com aquela intuição, né? De como é esse lugar para mim. Sabe? Vai vir uma imagem, mesmo que não seja na tela mental, mas nesse saber, né? Vai vir essa imagem que faz sentido para cada um de nós, tá? Por isso que eu acabo insistindo da gente fazer coisas que conversem mais com a gente, que faça muito sentido para a gente, né? Para que a gente não fique fazendo coisas que não conversam com a gente e não traz a emoção, né? O sentimento, não traz aquilo que a gente precisa para criar alguma coisa, né? É melhor, talvez, a gente fazer visualização de algo que a gente deseja muito, no momento que a gente já se apropriou, né, desse processo, tá? Como a gente vai fazer? Pode ser do nosso jeito, mas existem os passos que são importantes. Eles têm uma razão de existir. Por isso que se a gente também começa a descaracterizar muito, a gente talvez perca esse exercício, tá? Então, assim, dentro do que for possível, a gente vai fazer do nosso jeito, mas sempre se atendo às bases do exercício.